Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Contigo, com tua família? Espero que esteja tudo bem, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. E eu gostaria aqui, meus irmãos, de retomar um assunto bastante importante, que é o culto a Deus, né? Por que o Senhor, em sua palavra, vai nos dizer para oferecermos um culto racional a Ele e não um culto emocional, né? Claro que nós podemos nos emocionar na presença de Deus, nós podemos chorar na presença de Deus, entregar todo o nosso sentimento, né? Claro que isso o Senhor se agrada também e faz parte do nosso culto ao Senhor. Mas Deus vai nos ensinar através da sua palavra que nós devemos prestar o culto a Ele de forma racional, usando a lógica, usando o entendimento de nossa alma, entendimento a qual vem pela palavra de Deus, né? Nós vamos ver lá no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo número 17, que vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, por mais que muitos acreditem que seja algo que nós não temos como comprovar, que seja algo que vem do âmago do nosso sentimento, do nosso coração, e que geralmente se baseia em coisas que não podemos comprovar e que não podemos explicar cientificamente ou de qualquer outra forma. Sim, a fé, ela tem essa conotação de crer mesmo sem ainda ver algo se realizando em nossa vida. Mas a fé que nós temos, ela precisa ser baseada nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos deixou a Bíblia como testemunho de suas promessas e da forma como Ele age, da forma como Ele espera que nós venhamos a nos comportar neste mundo, né? Então a Bíblia é o nosso manual de fé, para que nós tenhamos uma base, e esta base é a palavra de Deus, Cristo, a própria palavra, o verbo da vida. Aleluia! Então, meus queridos, a nossa fé, ela precisa estar firmada em uma base, e esta base é a palavra de Deus. Então nós temos como comprovar, nós temos como nos basear em algo firme, em algo confiável, em algo seguro, que é a palavra de Deus. Por isso, o nosso culto precisa ser racional. Nós precisamos raciocinar em nossa mente a forma como nós devemos nos portar e oferecer o nosso melhor culto a Deus. E como nós podemos oferecer esse culto? O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Olha que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os nossos corpos, a nossa vida como um todo, né? Não somente esse corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito, precisa ser entregue a Deus, oferecido a Deus como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Nós temos que buscar a santificação de nossas vidas como sendo uma oferta a Deus, uma oferta que agrada ao Senhor, porque o Senhor se agrada quando nós o buscamos e buscamos nos santificar para Ele, porque nós temos uma promessa maravilhosa, que é nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Então estaremos para sempre com o Senhor. Mas a palavra também vai dizer no livro de Hebreus que nós somente encontraremos o Senhor, somente veremos o Senhor através da santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Essa é uma palavra do Senhor firme, segura e confiável. Por isso nós temos que nos apegar a esse mandamento da santificação, porque isso, além de nos aproximar de Deus, isso além de nos garantir que estaremos com Ele e o veremos naquele grande dia, né?
nós também estaremos oferecendo um sacrifício que agrada ao Senhor. Nós estaremos oferecendo a nossa vida em santidade ao Senhor, porque Ele é santo, santo e santo. Amém? Meus queridos, o apóstolo Paulo não para por aí. No versículo de número 2, do próprio capítulo 12 de Romanos, vai dizer: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Então essa nossa atitude de não nos conformarmos com o mundo, de não tomarmos a forma deste mundo, não tomarmos o molde deste mundo, o que este mundo oferece, o que este mundo diz para que nós façamos, as práticas deste mundo, das pessoas que vivem uma vida sem Deus, uma vida sem esperança. Nós não devemos tomar esta forma do mundo, nós não devemos pensar como o mundo pensa, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que nós não somos deste mundo, assim como Ele não é, mas ainda vivemos neste mundo. E enquanto vivemos neste mundo, precisamos nos amoldar ao caráter de Cristo, nos amoldar à palavra de Deus, praticarmos aquilo que a palavra nos ensina e nos ordena. Assim nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Meus queridos, Deus tem muito a nos oferecer e a nos ensinar nesta vida e proporcionar em nossa vida aqui na terra ainda. E eu creio que você tem muitos planos, muitos sonhos, talvez aí um sonho de construir a sua casa própria, talvez um sonho de fazer com que os seus filhos estudem, façam uma faculdade, se formem, venham a trabalhar, ou que eles venham seguir os caminhos do Senhor. E esses sonhos, eles são válidos, eles são lícitos, e o Senhor se agrada que nós venhamos a ter esses sonhos. Então coloque aos pés do Senhor tudo isso, mas antes busque essa orientação da palavra do Senhor. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, entendimento da vontade de Deus, entendimento da palavra de Deus, para que possamos cumprir a vontade dele nesta terra, para que possamos obedecê-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso amor. Que nós possamos, nesse dia, refletir a respeito disso. O que é oferecer um culto racional a Deus e por que Ele nos pede um culto racional. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Amém? Um grande abraço.